Sejam muito bem-vindos a esta nossa nova análise. É muito bom começar mais essa jornada hoje, mergulhando de cabeça nas reflexões incríveis do livro O Consolador. A nossa ideia aqui é pegar essas ilusões que a sociedade foi construindo ao longo dos anos e bater de frente com a realidade espiritual que o texto traz. A gente vai pegar conceitos filosóficos que parecem densos e transformar tudo isso em algo muito claro e super aplicável para o nosso dia a dia. Afinal, entender a vida de um jeito mais autêntico é o que a gente busca, não é verdade? Bom, para dar o pontapé inicial, a gente precisa levantar aquela pergunta clássica que vai guiar toda a nossa conversa. Afinal de contas, o que define o sucesso? O que faz alguém ser considerado superior? No mundo em que a gente vive, a resposta quase sempre envolve títulos, fama, muito aplauso. Mas olha só que interessante, quando a gente atravessa a fronteira para o lado espiritual, a régua muda completamente. O texto bate nessa tecla e nos provoca a virar esses valores de cabeça para baixo, mostrando que o sucesso para o mundo pode ser um baita de um fracasso para a espiritualidade. E para deixar tudo bem organizado, vamos dividir esse nosso estudo em 4 partes. Primeiro, vamos dar uma olhada nos falsos valores da sociedade. Depois, vamos redefinir alguns conceitos como personalidade e mediocridade. Em terceiro lugar, vamos falar sobre a ilusão dos atalhos mágicos. E por último, como colocar tudo isso na prática e manter a vigilância no dia a dia. Vamos lá? Então, entrando na nossa seção 1, falsos valores da sociedade. O texto-fonte traz uma reflexão que é simplesmente fascinante sobre a tal da personalidade forte. Na nossa sociedade, isso acabou virando sinônimo de excentricidade, não é? Muita gente acha que ter personalidade é ser rebelde, viver batendo de frente, estar sempre com a crítica na ponta da língua para apontar o erro alheio, muitas vezes esquecendo de olhar para o próprio umbigo. Ou então é buscar notoriedade a qualquer custo, em triunfos meio vazios. Mas a realidade espiritual vai totalmente na contramão disso. Segundo a obra, a verdadeira construção de quem somos mora na humildade e na renúncia. É tipo, a grande vitória não é arrancar aplausos da plateia, mas sim acender a própria luz lá dentro. E sabe o que é impressionante? Essa inversão de valores afeta diretamente quem a gente costuma colocar num pedestal. É super comum a sociedade exaltar aquele escritor que só engana o público, o político corrupto ou aquele capitalista sem escrúpulos. Eles acabam indo para a galeria dos homens superiores. Enquanto isso, a base de tudo, aquelas pessoas que realmente sustentam o mundo, pais de família dedicados, trabalhadores honestos no seu dia a dia suado, esses são injustamente jogados no balaio dos medíocres, o famoso rebanho. A obra deixa claríssimo como essa nossa visão é distorcida. E isso nos leva a uma metáfora poderosíssima trazida no livro. A citação diz basicamente que o trabalhador que passa a vida inteira debaixo do sol, mexendo na terra e fazendo o pão saboroso da vida, tem muito mais valor para Deus do que artistas de inteligência viciada. É uma afirmação muito forte e categórica. Pensa bem, o trabalho simples e honesto tem um peso gigantesco na balança divina. Intelectuais que usam a capacidade só para burular as leis divinas ou para alimentar o próprio ego não têm grandeza espiritual nenhuma, por mais que a sociedade bata palmas para eles. O que nos leva à seção 2, redefinindo personalidade e mediocridade. O livro nos dá aquele choque de realidade inevitável, lembrando que tudo isso, toda essa personalidade inquieta, focada no próprio ego, é passageira, vai acabar. O texto diz que, quando a morte chegar e mostrar a realidade nua e crua, tudo que foi erguido em cima dessa base frágil de reconhecimento social vai simplesmente desmoronar. O que vai sobrar mesmo, no final das contas, é só a luz interior de cada um, ou a total falta dela, claro. Agora, o que chama muito atenção nessa parte é a forma brilhante como o texto redefine o que é mediocridade. Porque se o trabalhador simples não é o medíocre, quem é então? A obra define o homem medíocre como aquele sujeito que não tem os valores do coração, que não tem aquele sentimento sublime, e isso independe do tamanho do intelecto dele. A inteligência é ótima, claro, mas não funciona sem o coração. Ou seja, ser medíocre de verdade é viver sem amor, sem abnegação e sem cumprir os próprios deveres, que são exatamente as bases sobre as quais se construiu tudo de bom no mundo. Mudando de assunto agora, vamos para a seção 3, a ilusão dos atalhos. Um exemplo clássico dessa busca por atalhos é a tal da vontade de ter magnetismo pessoal. Tem gente que devora livros sobre isso esperando achar uma fórmula mágica, sabe? Aquele jeitinho de fazer um mínimo esforço, quase como um truque de mágica, para atrair a simpatia das pessoas. Mas a realidade é outra história. O texto avisa que ninguém, absolutamente ninguém, conquista simpatia de verdade sem transformar o próprio coração numa fonte natural de bondade.
Só a teoria não resolve, a gente precisa internalizar isso. Tem que esquecer a ideia de conquista fácil, porque o trabalho interno e suado é a única forma real de iluminar a alma. E aí entra um ponto crucial: o que a gente entende por sorte. É comum olhar para os sortudos e pensar: poxa, esse aí tem protetores invisíveis que dão tudo de mão beijada. Mas a fonte dá uma guinada incrível nessa ideia. A sorte é colocada como uma situação que faz parte do caminho natural de serviço do espírito. É, na verdade, um baita teste de responsabilidade. É uma prova para ver como se lida com a misericórdia divina. Precisa de muita compreensão para não jogar fora essas chances sagradas. Então não é um prêmio aleatório que caiu do céu, é uma tarefa super séria. E essa mesma lógica funciona para os famosos amuletos e talismãs materiais. A obra até entende que algumas pessoas ainda precisam desses objetos físicos, ali na mão, para conseguir focar e manter a energia espiritual ativa. Mas o texto quebra essa dependência quando revela qual é o talismã de verdade. Fica muito claro que a chave definitiva para a felicidade não é uma pedrinha ou um cordão. É simplesmente ter um coração bom, que vive na harmonia, na humildade, no amor e cumpre a vontade de Deus. A mágica não está na coisa material, está na melhora moral contínua. O que nos traz para a nossa reta final, a seção 4, prática e vigilância diária. Tudo bem, mas e aí? Como é que a gente tira toda essa filosofia densa do papel e coloca na prática diária? A sociedade vive cobrando posturas como amor próprio, brio, caráter e honra. O problema é que, no estágio atual em que estamos, a gente avalia tudo isso por uma régua muito torta. O que deveria ser um traço de crescimento espiritual acaba virando puro combustível para o egoísmo, a vaidade e o orgulho. Quantas vezes a gente não vê a honra sendo usada só como uma desculpa de quem não aceita ser contrariado? Mas o texto não encerra sem nos dar uma perspectiva de esperança. Ele aponta que, quando a humanidade realmente compreender essas posições morais pelo prisma correto, não haverá mais esse choque com o evangelho. O amor próprio e o brio vão deixar de ser escudos para defender o ego. Eles vão se transformar em ferramentas incríveis de cooperação verdadeira, servindo única e exclusivamente para ajudar a levantar e a elevar as pessoas ao nosso redor. Isso ilustra perfeitamente a metodologia prática que a fonte nos oferece. São 3 passos bem diretos. Passo 1, abandonar qualquer fórmula mágica e esquecer de vez o caminho mais fácil. Passo 2, virar a atenção e o pensamento urgentemente para o mundo interior, porque ali tem muito trabalho esperando para ser feito. E o passo 3, que é a ferramenta de vigilância pessoal mais potente que existe, montar um tribunal. Mas calma lá, não é um tribunal para apontar o dedo para o vizinho, não. A forma mais eficiente de manter a vigilância é criar um tribunal de autocrítica dentro da própria consciência. A regra de ouro entra em cena aqui com força total, tratar os outros com a mesmíssima justiça e retidão que a gente deseja para nós mesmos. Esse tribunal interno não pode entrar em recesso nunca. Ele precisa avaliar cada palavra, cada pensamento e cada atitude antes mesmo de ganhar em forma no mundo real. E encerramos a exploração de hoje deixando essa provocação pairando no ar. Quando conseguimos enxergar através dessas ilusões que a sociedade cria, percebemos que a mudança de verdade só rola na prática do cotidiano. Então, fica a reflexão. Como é que o nosso tribunal de autocrítica vai julgar as nossas ações hoje? Estamos caminhando com a humildade que ilumina ou nos deixando levar pela vaidade que a morte acaba apagando? Essa é uma resposta que está escondida em cada pequena decisão tomada a partir de agora. Muito obrigado por acompanhar mais essa análise e até a próxima.